Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Esqueci de untar a forma de bolo, e agora? Tem conserto? Meu bolo vai queimar? Muita calma nessa hora, pois nesse vídeo eu vou te apresentar algumas dicas que vão te ajudar com isso. Bom, um dos momentos mais importantes do processo de produção de um bolo é, sem dúvidas, a parte de untar. Isso facilita muito na hora de desenformar. Seu bolo sairá perfeito, sem partes quebradas ou queimadas. Mas se você esqueceu de untar e lembrou só depois que a massa já foi para o forno, não se desespere. Vem comigo e fique até o final que você vai amar as dicas que separei para esse vídeo. Eu sou a Aline Araújo e esse é o canal Bolos para Vender. Antes que eu prossiga com as dicas, vai me contando aqui embaixo nos comentários se já aconteceu isso com você e o que você fez para consertar. Eu vou adorar saber. O que acontece se esquecer de untar a forma de bolo? Olha, já vi muitas confeiteiras que não têm o costume de untar as formas. Claro, existem exceções de acordo com o tipo da forma. Formas como aquelas com detalhes em alto relevo e formatos diferentes precisam ser untadas por conta das cavidades. Se você utilizou uma forma de alumínio, por exemplo, não haverá problemas. As formas de alumínio aguentam tranquilamente as altas temperaturas, o que não irá afetar o seu bolo. Esse tipo de forma necessita apenas untar com papel manteiga o fundo. Já as laterais pode deixar sem nada para que a massa cresça livremente e fique aquele bolo volumoso e fofinho. Por outro lado, se a forma não for de alumínio, mas for antiaderente, também aguentará a temperatura. No entanto, terá que reduzir o tempo de forno, senão irá queimar. Se você só untou com manteiga, mas esqueceu da farinha de trigo, também não tem problema. Aliás, eu sempre unto só com manteiga e o bolo desenforma perfeitamente. Em todos os casos, o máximo que poderá acontecer é se seu bolo grudar nas laterais ou no fundo. Não se preocupe que o bolo não ficará com gosto ruim, nem irá ressecar. Confira agora 6 formas de salvar o seu bolo que não foi untado. A primeira é: mude para a grelha de cima. Essa dica você poderá fazer somente se você colocou o bolo dentro de 5 minutos no forno. Se já passou os 5 minutos, não abra o forno. Se você abrir depois disso, seu bolo irá murchar e não irá crescer. Você irá interromper o processo de cozimento da massa e o resultado terá um bolo solado e pesado. Mas se estiver dentro dos 5 minutos, abra rapidamente o forno e mude a forma para a grelha de cima. Isso irá evitar que seu bolo pegue a alta temperatura perto das chamas. Mais distante, ele irá assar perfeitamente dentro dos 35 minutos, como pede cada receita, e não irá queimar no fundo. Segundo, reduza o tempo total de forno. Se você utilizou uma forma antiaderente, reduza cerca de 5 minutos de forno. Geralmente as receitas de bolo simples pedem em torno de 35 minutos de forno a 180 graus. Então, deixe assando por 30 minutos e fique sempre de olho na cor do bolo. Nesse caso, você pode até deixar a forma na grelha de baixo, mas próximo ao calor das chamas, que não terá problema algum. O bolo assará normalmente e não irá queimar. Mas não se esqueça de desligar o forno e retirar a forma imediatamente. Terceiro, coloque um potinho com água no forno. Essa dica também vale para os bolos que foram recém colocados no forno, ou seja, antes dos 5 minutinhos. Coloque um pouco de água em um ramequim de porcelana ou em uma mini forma de alumínio e coloque a próxima forma. Pode ser até mesmo aquelas forminhas de empadinhas. Essa técnica trará toda a umidade que o bolo necessita para assar corretamente e não grudar. Dá muito certo, faça o teste. Quarta dica, aguarde para desenformar. Em hipótese alguma, desenforme o bolo assim que ele sair do forno, com a massa ainda quente. Acontecerá um desastre se você tentar desenformar. Seu bolo poderá quebrar todinho ou esfalerá ao cortar. Portanto, aguarde até que ele esfrie completamente. Isso levará em torno de 20 minutos. Mas não provoque o resfriamento forçado, senão terá outros problemas. Assim que retirar o bolo do forno, coloque a forma sobre um pano e deixe esfriar em temperatura ambiente. Jamais coloque a forma sobre uma superfície gelada, como uma pia de mármore, por exemplo. Também não é indicado deixar o bolo sobre o forno, pois com um ambiente quente o bolo poderá sofrer algumas alterações de textura. Quinto, não teve jeito, grudou mesmo.
Após aguardar o tempo para esfriar, sacuda levemente a forma. Assim, você perceberá se está grudado na forma ou não. Caso esteja grudado, a primeira coisa que você deve tentar é descolar as laterais com a espátula. Feito isso, coloque a forma do bolo de cabeça para baixo sobre um prato e dê leves batidinhas no fundo. Com isso, seu bolo deverá se soltar com facilidade. Caso isso não aconteça, ainda tem a última dica. E sexto, leve a forma em um forno em banho-maria. Sim, essa é a última esperança para salvar o bolo que não foi untado. Enche uma forma tabuleiro com água e coloque a forma do bolo. Leve ao forno a 180 graus por cerca de 15 a 20 minutos. Em seguida, repita o processo anterior, tentando soltar as laterais com uma espátula. O calor em contato com a água fará que o metal da forma se expanda. Assim o bolo irá soltar rapidinho. Agora é só usar essas técnicas para salvar seu bolo. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça do seu joinha e já compartilhe também essas dicas com outras pessoas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.